quando era o Campos Neto, que a gente queria o fígado do Campos Neto e a taxa estava em torno de 12%. E a gente tinha uma expectativa de, com essa história da autonomia do Banco Central, quando o Lula indicasse o diretor do Banco Central, a gente conseguiria abaixar essa taxa escorchante. E agora, gente, o Banco Central, seus conselheiros e o seu presidente são todos indicados pelo presidente Lula e a taxa Selic está 15%. Então, assim, e agora? Eu quero que a gente fale também sobre isso, porque não mudou desde que o Galípolo assumiu, a taxa só cresceu. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa problematizar, porque o Galípolo foi colocado lá pelo presidente Lula, ninguém do Banco Central foi eleito, mas a política econômica do presidente Lula foi eleito, né, não consegue, com toda a sua fala, Paulo, que acho que você tem toda a razão, é mágica fazer 2,4% do PIB nessa situação, lembrando que a gente teve aí uma série de privatizações da energia, incluindo a Eletrobras, que daí torna ainda mais cara a produção, e agora de uma coisa que é essencial para a vida, que é a água, que está sendo privatizada no país inteiro. Primeiro, essa questão que você disse. Antigamente a gente falava que quando a pessoa entrava no Supremo Tribunal Federal, ela esquecia, digamos, a lealdade quando pesava a toga, ela, digamos, transcendia para um nível outro, né? Nós estamos observando que o próprio Supremo Tribunal Federal ele tem que se submeter ao sistema financeiro, porque senão cortam a cabeça e vão para cima. Então, o fato do Supremo Tribunal Federal ter ficado ao lado do voto popular e da democracia está rendendo ao Supremo Federal uma campanha que ela tem no centro o sistema financeiro que quer ser o único poder. Ora, se com o Supremo o cara botava a toga e esquecia as lealdades, imagina o cara que vai para o Banco Central. E aí fica a minha resposta sobre o Galípolo. Porque também é preciso dizer, esses elementos aqui outros, quando o Galípolo faz qualquer movimento, eles vão para a guerra. O Banco Central, os diretores do Banco Central são constrangidos pelos parlamentares a mando do sistema financeiro e também a mando das milícias. São constrangidos pela imprensa, que também está a serviço do sistema financeiro e até compra dossiês, corrompendo funcionários públicos de carreira de Estado para poder fazer ataques que têm, na verdade, interesses financeiros. E não se diferencia hoje o que é o interesse financeiro especulativo do que é o dinheiro bandido. Então, na prática, como é que você sai? Se a imprensa, quer dizer, se o judiciário, se o Congresso, quer dizer, se estão todos no mesmo esquema. E por que é o mesmo esquema? Porque é o que torna o Brasil pobre, é o que torna o povo pobre. Então, se nós tínhamos a escravidão no passado, em que uma minoria vivia do trabalho da maioria sem produzir nada, é uma outra forma de escravidão, feita na legitimidade dos juros. Aí o cara critica o Bolsa Família, que vai virar comida, que vai virar trabalho, que vai virar... Ele critica o que vai fazer a economia girar, a política de aumento do salário mínimo. Ele critica, ele acha que o problema é o salário mínimo, que é uma parcela que faz a economia gerar para ele viver. E aí o vagabundo é o que come e compra de quem produz aqui no Brasil para a economia, e não esse dreno, porque não é um canudo, é um tubão, assim, é um negócio gigante, é 30% de toda a produção do Brasil. Na jugular. Para poder colocar. Então, assim, o Brasil é um país realmente riquíssimo, imensamente rico. Porque como é que eles conseguem tirar uma lucratividade dessa magnitude e o Brasil ser o Brasil e continuar assim, crescer 2,3% ao ano? Então, eu acho que, de fato, nós não temos como escapar da necessidade de mudar a composição do Congresso Nacional, por um lado,
e de construir uma forma maior de organização popular. Porque também a verdade seja dita é que o movimento sindical mostra muitas limitações, os partidos políticos isoladamente mostram muitas limitações, e também a luta a luta civilizatória, da luta das mulheres, da luta da diversidade, da luta antirracista, são também muito limitadas se elas não enfrentarem de maneira coordenada a oligarquia financeira parasitária, que virou um banditismo. O caso Epstein, o caso Vorcaro, expressam isso. Não tem teoria econômica, não. É chantagem, é crime, é coisa monstruosa. De máfia, né? Uma coisa de máfia. Máfia pesada, esses caras estão falando que estão defendendo lei econômica, coisa nenhuma. Por isso que eu entendo também que, além da mudança do Congresso, é preciso aproveitar a oportunidade histórica que é a decadência dos Estados Unidos e o surgimento de um novo campo, porque aí nós podemos ter um financiamento em outras regras. Por exemplo, é o que a África está fazendo. Está dizendo, não, eu não quero 1 bilhão dos Estados Unidos do FMI, não, eu quero aqui, é com a China, porque eu não vou ter essas obrigações absurdas do dinheiro de você. Então, nós precisamos tirar esse cabresto dos Estados Unidos, que no final das contas é por isso que eles estão bombardeando o Irã. É exatamente por isso, para não permitir que nós possamos ter uma alternativa ao dólar, para não permitir que nós não tenhamos uma alternativa qualquer para a construção do nosso país. Então, de fato, é soberania na veia, e eu concordo com você, viu? Nós precisamos fazer mais mobilizações do Banco Central, mesmo com Galípolo na presidência. Não interessa, nós devemos sim bater, porque nós precisamos de um sistema financeiro a serviço da nação brasileira, do crescimento, do emprego, do trabalho, e não de uma máfia parasitária que escraviza o povo brasileiro.